Atos 17, verso 28. Não repara, o pastor, a gente sempre fica um pouco nervoso, ainda mais quando o Espírito ele dá a mensagem assim, a gente mais essa mensagem ela vai edificar a minha e a sua vida, amém? Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Somente até aí. Aqui a parte A do capítulo, do verso 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Amém? Aqui, o apóstolo Paulo ele vai destacar 3 condições que nós temos na nossa vida. Só que o engraçado é que o apóstolo Paulo ele vai atribuir essas condições a Deus. Porque ele não vai dizer que por nossas próprias forças, por minha própria força eu vivo, eu movo, eu existo. Mas ele vai dizer que nele nós vivemos, movemos e existimos. Aí eu quero trazer aqui para os irmãos João 7,38, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7, verso 38. Para a gente começar, para a gente poder entrar aqui na mensagem, vamos ler só mais um pouquinho. João 7, 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. João 10, 10. Dez, 20. E muitos deles diziam, tem demônio, está fora de si, porque o ouvis. Gálatas 2:20. Rapidinho, só para a gente aqui entrar na mensagem. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ok? Aqui, antes da gente entrar na mensagem, só para a gente abrir aqui um pouco e a gente poder explicar um pouco sobre o que o apóstolo Paulo ele está falando quando ele diz que em Cristo nós vivemos, movemos e existimos. Ok? A palavra do Senhor ela vai dizer que o Espírito Santo, o Espírito Santo ele se move como água viva em nosso ventre. Então a gente pode destacar aqui que nós nos movemos porque ele se move dentro do nosso ventre, ele se move dentro de mim. Como aquele louvor antigo de criança, Cristo se move em mim, ele se move dentro de mim. Eu vivo porque Cristo, ele nos deu vida e vida com abundância. A Bíblia vai dizer que Deus ele deu seu único filho para que quem nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos deu vida. Mas o foco que eu queria trazer aqui na mensagem é do porquê nós existimos. Aí eu vou pedir aqui para abrir em Marcos 5:25. Todo mundo conhece bem essa palavra, onde fala sobre a mulher do fluxo de sangue. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. E que havia padecido muito, com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Isso antes, ainda pior. Ouvindo falar de Jesus, veio de trás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes.
Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte de seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Somente até aqui. Ok. Lembrando sobre o que Paulo falou: nele eu vivo, nele eu movo e nele eu existo. Ok? Então aqui a gente vai falar um pouco sobre do porquê eu existo e quem permitiu de eu existir. Talvez você não esteja entendendo agora, mas calma. O pastor vai desenrolar essa mensagem aqui para você. Vai ser bem rápido e eu já devolvo para o senhor, pastor. Aqui a Bíblia vai falar sobre a mulher do fluxo de sangue, tá? Que ela aparece no meio da história de Jairo. Por quê? Porque Jairo está com a sua filha dentro de casa, enferma, para morrer. Então Jairo, quando ele fica sabendo que Jesus chegou na cidade, ele vai lá na porta da cidade buscar Jesus, para que Jesus possa ir na sua casa e curar a sua filha. Só que nesse caminho em que Jairo está tendo com Jesus até a sua casa, há uma coisa ainda que precisa ser gerada em Jairo, que é a fé. Jairo, ele tinha a vontade e ele tinha ali a convicção, a ideia, porque ouviu que havia um homem chamado Jesus que curava, então ele tinha a ideia de que esse homem ele poderia ir na sua casa e curar sua filha. Mas ainda falta uma coisa em Jairo, que é fé. Só que enquanto eles estão nessa caminhada, vai entrar uma história ali que vai cruzar com a história de Jairo, que é a mulher do fluxo de sangue. É engraçado porque o autor ele vai pausar a história de Jairo. Jairo ele vai ficar aqui observando um pouquinho enquanto ocorre o acontecimento da mulher do fluxo de sangue. Aí a Bíblia vai dizer que essa mulher, que havia 12 anos que estava sofrendo desse mal do fluxo de sangue, aonde ela já tinha gastado todos os seus bens, as suas economias, indo atrás de médico e nenhum médico a ajudava. Só que ela também escuta que há um homem chamado Jesus que entrou na cidade e que ele está curando as pessoas. E aqui nós entramos num contraste. Nós temos um dos príncipes da sinagoga e nós temos uma mulher que já não tinha mais nada para gastar. Meu Deus, aleluia. Então a Bíblia vai dizer que enquanto a gente pausa a história de Jairo, Jairo está parado aqui atrás, só observando. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela está vindo com aquele pouquinho de força que ainda lhe resta, pastor Itamar, dizendo na sua caminhada: se eu apenas lhe tocar, eu sei que eu serei curada. E a gente vai ver essa mulher nessa caminhada sofrida, declarando que se ela apenas tocar na orla das vestes do mestre, ela seria curada. Só que a Bíblia ela vai dizer que essa mulher ela consegue chegar até Jesus. Por mais que a multidão estava ali apertando, ela por baixo se esticando com muito esforço, ela toca na orla da veste do mestre. E essa mulher ela é curada. Só que a cura dessa mulher, aonde instantaneamente ela seria para vir para a alegria daquela mulher, ela por um momento
se torna um momento de tristeza, porque aquela mulher ela não poderia tocar em Jesus. Tem 3 explicações, assim como Agu ele falou lá em Provérbios 30, mas 2 ela é um pouco complicada e essa aqui fica mais fácil da gente abrir e contextualizar. Aquela mulher era uma mulher imunda, ela não podia estar no meio de multidões, ela não podia tocar em pessoas sem consentimento, ela não podia, aonde tem um grupo passando, ela não podia passar nem perto, ela tinha que passar distante. Só que ela tocou em Jesus, mesmo sendo imunda, ela tinha fé e ela achou que ela indo por baixo, ninguém viria, ela ficaria curada, ela ia embora e ia curtir a sua cura, sem ninguém saber. Só que Jesus Cristo ele vai falar: opa, calma aí, alguém me tocou. Mas calma aí, mestre, como o senhor fala que alguém te tocou, se a multidão está te apertando? Ele fala: porque alguém me tocou diferente, de mim saiu virtude. Então, aquela mulher, ela vendo que o caminho está ficando estreito para ela, ela decide falar: fui eu que lhe toquei. E a partir do momento que eu lhe toquei, eu fiquei sã. Só que o engraçado é que a cultura, ela não queria saber se ela foi curada ou não. A lei regia que aquela mulher, ao tocar em Jesus, ficando curada ou não, ela teria que ser apedrejada. Por isso que eu falei, é um momento de alegria que vai passear um pouco pelo momento de desespero. Porque eu acabei de ficar curado, só que eu vou morrer apedrejado. Só que, antes que alguém tacasse uma pedra naquela mulher, Jesus ele pegou aquela mulher do nada e fez com que ela existisse no meio daquela multidão. Porque Jesus ele poderia despedir aquela mulher ali, pastor Marcelo, como: senhora, a tua fé te curou, vai em paz, vai curtir que agora você está curada, moça, menina. Só que ele é bem específico quando ele fala: filhinha, a tua fé te curou. Eu já vou terminar. Eu falei que eu não ia demorar, eu já vou terminar. Eu já até contei numa reunião nossa, mas o Espírito Santo ele manda eu repetir, porque tem muita gente aqui que talvez nunca tenha escutado sobre isso. Tem um pastor canadense chamado Tony Miller, e ele vai contar uma história muito interessante. Talvez alguns aqui possam até lembrar que quando inaugurou uma exposição de arte na sua cidade, chamaram os principais atletas para ir visitar na inauguração dessa exposição de arte. Só que no meio desses atletas havia um jogador de xadrez, não sei qual o nome que se dá, eu vou falar jogador de xadrez. Então eles estão passando e o guia ele está mostrando: aqui olha esse quadro, olha aqui essa escultura, e olha aqui, e olha ali, e olha ali, e está apresentando. Só que eles vão passar por uma obra que se chama O Checkmate do Inimigo. E essa obra existe, não é história de ficção. Pastor Tony Miller, ele, quando conta essa história, ele mostra no telão ali aquele quadro, O Checkmate do Inimigo, que é um homem com uma expressão de desespero, o diabo rindo para a cara dele e uma mesa de xadrez entre os dois. Só que o guia ele fala sobre aquele quadro e ele continua andando. Só que quando ele está chegando quase no final, ele vê que está faltando alguém no meio deles. Ele olha, ele conta e falou: eram 10, agora só tem 9. Ele fica preocupado, ele volta para procurar. E quando ele volta para procurar, é justamente aquele jogador, aquele campeão de xadrez, analisando aquele quadro.
E aquele campeão de xadrez, ele está analisando aquele quadro, e o guia vem em desespero e fala: rapaz, a gente já está quase terminando e você ainda está aqui parado. Ele falou: porque eu vi algo interessante aqui nessa obra. O que você viu de interessante? Ele: o nome não condiz com a imagem. Então o guia fica preocupado. Ele fala: por que o nome da obra não condiz com a imagem? Porque aqui está dizendo que é o checkmate do diabo. A imagem é um homem em desespero e o diabo sorrindo, ok. Só que tem algo entre eles dois, uma mesa de xadrez. E de xadrez eu conheço. E ele: então me explica o que acontece nessa obra de arte. Aí ele vai falar: o inimigo, ele deu cheque, mas o homem, ele ainda tem mais um passo. O rei ainda tem um passo. Então não significa que é um checkmate. O rei ainda tem um passo. Grava isso: o rei ainda tem um passo. O rei ainda tem um passo. Eu vou voltar aqui para a mensagem, que eu falei que ia ser rápido. O rei ainda tem um passo. E aí a gente volta para a imagem, tá? Aquela mulher ali com medo de morrer apedrejada. Jesus olhando para ela e a multidão conjecturando com todo cuidado, do jeito que eles eram. Talvez teria até alguns que já estavam com sua pedra na mão para garantir ser o primeiro a atacar a pedra daquela mulher. Só que o rei ainda tem um passo. Porque ele poderia chamá-la de qualquer coisa, mas ele falou: filhinha, a tua fé te curou. A partir do momento que Jesus chama aquela mulher de filha, ele quebra todo o jugo que estava sobre a vida dela. Por quê? Porque ele mostra: ela não pode tocar vocês, mas eu sou pai dela, e se eu permitir, ela me toca quando ela quiser. O rei ainda tem um passo. O rei ainda tem um passo. Foi louvado aqui, e esse louvor ficou martelando na minha cabeça: esse não é teu fim, esse não é teu fim. Esse não é teu fim. Talvez você entrou aqui nas mesmas condições que essa mulher, esperando só o primeiro tacar a pedra, para você poder ver a morte escorrendo no seu rosto. Só que você entrou aqui no dia certo, na hora certa, no lugar certo, porque o Espírito Santo a todo momento ele mandou falar para você que esse não é o seu fim. Esse não é o seu fim, a sua história ainda não acabou, esse não é o seu fim. E é por isso que eu acho interessante quando o apóstolo Paulo não tinha nem tanta ligação, pastor Marcelo, só que foi a primeira coisa que o Espírito Santo soprou no meu ouvido: nele eu vivo, nele eu movo e nele eu existo. Para aquela mulher não morrer na frente daquele pessoal que estava doido para atacar a pedra, Jesus Cristo trouxe ela à existência. Ela não é anônima, ela é minha filha. Ela é minha filha. Ela é minha filha. E quando o Pai está presente, ninguém toca. Esse não é seu fim. Não sei qual o problema que você vem enfrentando. Não vou me estender mais. Ministério de Louvor, se quiser, já pode vir incentivar o pastor a terminar. Esse não é teu fim. Eu não sei o problema que você vem enfrentando. Eu não sei a situação que você está passando na sua vida, na sua casa, na sua família. Talvez você esteja prostrado aqui, como eu disse, só esperando o seu momento de se despedir. Só que o Espírito Santo, ele me trouxe aqui em cima. Eu peço até perdão, porque o pastor, ele deu essa volta toda, mas a mensagem é que o Espírito Santo mandou confirmar no teu coração que esse não é o teu fim. A tua história não acabou. A tua história não acabou. O pastor Marlon, ele falou no monte, a última vez que a gente foi no monte, que Deus, ele, quando ele quer continuar a nossa história, o inimigo, ele vem e tenta acabar colocando ponto final. Só que o Espírito Santo, ele vem, transforma aquele ponto final em uma vírgula e continua escrevendo. Ele está continuando a escrever a sua história. Esse não é teu fim. Eu não sei qual é a causa que você entrou aqui achando que é impossível, que vai te parar, que vai te calar.
é o seu fim. Esse não é seu fim. Me perdoe até pela simplicidade. Talvez não veio do jeito que você imaginou, mas a mensagem é uma. A mensagem que o Espírito Santo gritou essa noite aqui nesse lugar é que a sua história ela não acabou. A sua história não acabou. Talvez daquele ponto final que você achou que vai acabar a sua história ali. Hoje o Espírito Santo ele faz uma vírgula, assim como o pastor Marlon nos ensinou. Ele faz uma vírgula e ele continua escrevendo. Porque você achou, muitas das vezes as pessoas entram aqui, pastor Marcelo, achando que vai entrar mal e vai sair pior. Só que não, onde você entrou é um lugar onde você entra triste e você sai alegre. Você entra mal, você sai bem. Você sai você entra numa sentença de morte, mas você sai daqui com vida, com vida, com vida. Porque Deus ele está decretando nessa noite que não está acabado para mim, não está acabado para você, não é teu fim. Acredita e confia, porque Ele ainda tem muito para escrever na sua vida. Esse não é teu fim, não acabou tua história. Esse não é o teu fim, esse não é o teu fim. Você sabe que eu gosto de ouvir. Eu gosto muito de ouvir o Macário. E foi necessário aquela parada ali para gerar fé no coração de Jairo. Foi a parada, Jairo viu o que aconteceu. Jairo viu a filha dele morta em casa de 12 anos. Uma mulher que sofria do fluxo há 12 anos, que poderia ser morta. E aí Jesus fala como Deus: filhinha. Crescendo, vamos dizer 1, 2, 3. Essa era a mensagem. Essa era a mensagem. Cadê a Rafaela? Tá aí, Rafaela? Fortunato? Pastor Marlon vai orar por você aqui agora. Vem, pastor Marlon, orar por ela. Primavera? É, muito bem. Aplaudo o Senhor pela vida dela. Vem aniversário. Senhor Deus e Pai, aqui está a tua serva que está completando mais uma primavera. Que o Senhor continue abençoando, guardando, que todos os seus sonhos, planos, projetos estejam na palma das suas mãos. E que ela creia como foi cantado, como foi pregado, que ela acredite que não é o fim. Que o Senhor possa, Pai, lhe entregar, que o Senhor possa entregar à sua serva o melhor e maior presente. E que ela venha sempre se lembrar que o Senhor é o Deus que faz todas as coisas. Queremos profetizar as bênçãos do Eterno, em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda o Senhor pela vida dela. Deus te abençoe.